Boa noite para todos. Estamos chegando com o programa Militão e Militão. E para começar o programa de hoje, eu quero mostrar a nova edição da revista Spotlight, que está circulando por Londrina, né? Com a advogada Ludmila Rodrigues Simões na capa e várias matérias interessantes que a Spotlight traz. Então, você vai encontrar a Spotlight em consultórios, em empresas, né, muitos lugares onde ela é distribuída. Dê uma olhadinha. Quero também te dar uma dica de bons negócios. Para você que é lojista, nosso destaque de hoje é o Silo da Moda, tradicional centro atacadista de Londrina. O Silo da Moda passou por uma grande ampliação e agora reúne mais de 30 lojas. Tem muita variedade e qualidade em modinha feminina, masculina, plus size, infantil, jeans e acessórios. E tudo isso com uma estrutura completa, estacionamento, segurança e todo o conforto. Centro Atacadista Silo da Moda, 3379.000, Rua Rio Grande do Norte, 404. E amanhã é um bom dia para você ir na Hashimitsu. O Hashimitsu é a melhor doceria de Londrina, agora com 6 lojas. Hashimitsu Bela Suíça, Hashimitsu Alameda Jardino, JK, Aeroporto e a mais nova loja, no Shopping Aurora. Venha conhecer. E no programa de hoje, iniciando o programa de hoje, não é? Nós vamos conversar com o Glauco Ramos, né, advogado, mas que também já é muito conhecido por ser escritor. O Glauco já lançou vários livros e agora, dia 12, lança a sua mais nova obra, que é Planeta Ava, parte 2, né? Ele já esteve aqui no passado divulgando o Planeta Ava, parte 1, e agora vem com a parte 2, que nós vamos conversar sobre isso aqui. Glauco, conta pra gente, boa noite antes de mais nada, e conta pra gente da continuação dessa obra Planeta Ava. Boa noite, Marcelo, boa noite a todos. O Planeta Ava, parte 2, é, como você bem disse, a continuação, né, dessa tríade, do que nós chamamos da Tríade Havana, né? A obra Planeta Ava são 3 volumes, e a editora optou por essa estratégia de lançar em 3 noites de autógrafos, e nós temos a oportunidade agora, no dia 12 de outubro desse mês, a partir das 19h30, nas livrarias Curitiba, de fazer esse lançamento da parte 2 dessa Tríade Havana. Agora, a holografia Havana, Oásis ou Miragem, o que é isso? Conta pra gente. Então, Marcelo, a gente faz uma brincadeira aí. Essa obra, na verdade, ela joga o leitor ora para o externo, para um planeta distante, longínquo, desconhecido, né, que é o planeta Ava, e ora traz o leitor para dentro de si mesmo, mostrando que, na verdade, Ava é uma realidade interna de cada um de nós, né? E holografia Havana, Oásis ou Miragem, a gente faz uma brincadeira com isso, porque a maioria de nós entende que oásis e miragem é uma coisa só, como se a gente está num deserto, vê um oásis e daí, quando se aproxima, é uma miragem, né? Então a gente usa meio que como se sinônimo fosse o oásis da miragem. E, na verdade, nós sabemos que o oásis é uma porção de terra no meio do deserto, onde realmente existe água, existe vegetação. É uma porção de vida, na verdade, né? Que as comunidades do deserto acabam se aglutinando em torno dessa região, porque é uma forma de sobrevivência. E os viajantes do deserto também usam dessa água como um local de descanso, como um refrigério, como um sinônimo de vida. Então a gente faz essa brincadeira, oásis ou miragem, mas que na verdade são coisas distintas. O oásis é realmente entre aspas, um paraíso, e a miragem é tão somente uma miragem. Aqui, no início do livro, o Glauco escreve assim, ó, a Terra é um padrão elétrico-energético, um vazio de energia com uma consciência subjacente que mantém a matéria unida e em um formato. Agora explica para todo mundo essa sua colocação aqui. Perfeito, Marcelo. A gente fala que a Terra é um vazio de energia, porque a física moderna já demonstrou, isso já está mais que provado, que, na verdade, a matéria ela é vazia. Ela não tem essa consistência que, aparentemente, nós sentimos que ela tenha, certo? A explicação de que essa mesa e essa cadeira que nós estamos sentados agora aqui, Marcelo, ela seja sólida, é em razão da velocidade dos elétrons. Mas tanto o átomo é vazio, quanto o núcleo do átomo também é vazio. Então, por isso que eu faço essa brincadeira, que eu digo que a Terra é um vazio de energia, né?
Porque, na verdade, como toda matéria, a Terra não é diferente, ela é vazia. É um campo energético, um campo de vida energético. Então essa colocação vai nesse sentido. Muitos leitores, Marcelo, comentam, falam, o teu livro é maravilhoso, gostei, mas não entendi nada. Porque como é que pode ser um vazio de energia? Ou é vazio ou é matéria. As duas coisas não podem ser. Então a obra tem esse cunho que trata dessa questão subliminar, como, por exemplo, essa questão da matéria vazia. Né? E aí nos capítulos você traz que o homem do barco, o enigma da esfinge. É da esfinge mesmo, lá do Egito, ou é outra esfinge? É outra esfinge. Mas eu vou... no começo você falou da holografia, né? Essa parte 2, Marcelo, a gente fala sobre o que a gente chama de holografia Havana. Os pesquisadores já demonstraram que quando você pega um filme de uma fotografia, e você, através de um processo, quando você pega um pequeno pedaço desse filme, ele reflete a totalidade daquela imagem em 3 dimensões. Ah, é? É, uma coisa curiosa. Na obra eu menciono alguns desses pesquisadores, desses cientistas, que fizeram essa experiência. Então você pega um filme um filme simples de uma máquina fotográfica, que aliás já está ficando antigo, né, Marcelo? Porque hoje em dia já não existe mais filme, né? Hoje em dia as fotos são todas por celular, né? Mas quando você pega esse filme e você faz um processo nele, ele reflete, um pedacinho dele reflete a totalidade de toda a imagem em 3 dimensões. A holografia Havana, o que nós nos propusemos a mostrar, é que a holografia Havana transforma cada um de nós, o Glauco, o Marcelo e cada um dos telespectadores, em emissores também de todo o universo, entendeu? Cada parte individual nossa, cada ser humano que nós somos, reflete, de certa forma, a totalidade de todo o universo. Um negócio curioso, não dá para falar em 2 minutos aqui no programa, porque é uma coisa que demanda um pouco mais de tempo, mas o leitor vai entender. Isso é demonstrado, inclusive, cientificamente, de certa forma, evidentemente, né? que nós somos emissores da totalidade do universo. Então, esse livro que você escreveu, ele tem muito de ciência aqui, especialmente física moderna, mas outras ciências também entraram. Perfeitamente, Marcelo, é exatamente isso. A primeira parte do Planeta Ava, é uma parte romanceada, foi introduzido um personagem que se chama Hugh, e o Hugh comenta as experiências dele, que ele vivenciou nesse planeta Ava. A segunda parte, ela se propõe, porque a experiência de Hugh, ela é um tanto quanto extraordinária, ela parece, de certa forma, em alguns momentos, ela parece ser algo impossível de ser vivenciado. Então a segunda parte, ela se propõe a dar um embasamento científico, mais científico, às experiências de Hugh, tentando demonstrar que o que Hugh viveu, apesar de aparecer ser algo muito extraordinário, na verdade é algo que realmente existe. Por isso que a gente comenta em alguma parte da obra que o pote de ouro na vida de cada um de nós não se encontra no fim do arco-íris. Ele se encontra dentro do coração de cada um de nós. Ah, bom. É real. O pote de ouro é real. Ele não está tão longe assim, como se imagina. Não é uma miragem. O pote de ouro é um oásis verdadeiro, existente na vida de cada um de nós. E aqui fica demonstrado, no livro fica demonstrado isso. É o que a gente tenta, né, dentro das limitações de uma obra, fazer essa demonstração. Claro que cada leitor tem a sua interpretação. E o Glauco ainda coloca que a única realidade existente, algo que parece distante, mas que na verdade é o que existe de mais íntimo de cada um de nós. Opa! É isso mesmo? É o nosso pote de ouro. Ele não está no final do arco-íris. Quando procuramos no final do arco-íris, vamos procurar a vida toda, não vamos encontrar nunca. Mas se aceitarmos o pote de ouro dentro do coração de cada um de nós, ele se revelará. O Glauco não é brincadeira, não. É um escritor que encontra uma inspiração diferente, né, do que a gente está acostumado a ver em alguns escritores aqui. O lançamento do livro, vamos contar um pouco agora, é dia 12? Dia 12 agora de agosto, às 19h30, nas livrarias Curitiba. Muita gente vai estar presente, né? Muita gente que inclusive já leu a primeira parte, né, Glauco? Com certeza, Marcelo. Esperamos os leitores. E você já trabalha também na terceira parte ou já está pronto? Na verdade, Marcelo, a terceira parte está numa fase de revisão. Ela está pronta, já está na editora para que ela faça uma revisão e a previsão de lançamento
é agora para o começo de 2017. Aí não é brincadeira, já está ali então. Agora eu vi Tá no aqui, prelo. que acho que é o quarto capítulo aqui, né? O Silêncio Sem Buscas. Opa! Silêncio sem busca. Você vê que até mesmo os títulos dos capítulos são intrigantes, vamos dizer assim, não é? O que quer dizer o Silêncio Sem Buscas? Sem contar tudo que está no livro, claro. Sim. A gente costuma dizer que na obra a gente tenta ir por um caminho de raciocínio que muitas vezes as respostas nos vêm no momento em que estamos em silêncio e no momento em que paramos de buscar. Muitas vezes a nossa ansiedade pela busca, por ganhar dinheiro, por subir na profissão, na carreira, essa ansiedade, a gente buscar, muitas das vezes nos atrapalha de termos o verdadeiro encontro. Eu conto uma experiência da minha vida pessoal. Durante muitos anos, Marcelo, começo da profissão como advogado, correria do dia a dia, eu costumo dizer que eu corri muito atrás do dinheiro. E ele, ironicamente, fugia de mim. No momento em que eu simplesmente entreguei, parei de buscar, ironicamente, essa fartura, essa coisa do dinheiro acabou me perseguindo, vamos dizer assim. Então, nesse sentido que é o silêncio sem buscas. É você parar de buscar e, em silêncio, contemplar que tudo já é seu, que tudo está à disposição de cada um de nós. Basta que nós aceitemos que o universo nos dará com satisfação e prazer. Glauco Ramos, muito obrigado. Grande abraço para você. Muito obrigado, Marcelo. Muito obrigado. Ok, já tem mais. Um dos mais lindos skylines do país tem muitas histórias para contar. Quantos namoros começaram? Quantos amores prosperaram? Quantas famílias se formaram? Quantos sonhos se realizaram? Fazer parte da vida e das conquistas de milhares de pessoas faz parte da nossa história. Afinal, não é a qualquer hora que você encontra uma empresa em que pode confiar uma vida. Quadra 30 anos, transformando sonhos em histórias reais. O momento mais gostoso do dia pode ser a sua hora do almoço, sozinho ou com a família. Na Xinxin é delicioso. Vem, aqui sempre é feito na hora. vem pra Xinxin, vem agora. Então avisa logo a galera. Sabor aqui não tem fim. Cardápio recheado te espera. Que delícia é comer na Xinxin. Seu momento de sabor. Super é poder ligar e falar à vontade, acessar a internet, enviar SMS quando quiser. Super Pré Sercontel. Com apenas uma recarga, você liga e fala à vontade para qualquer operadora local, fixa e celular por 1 ano. Internet e SMS liberados. Super Pré Sercontel. O melhor preço do Brasil em uma única recarga. Ok, continuando o programa Militão e Militão, vale a pena a gente lembrar aqui da tradicional bacalhoada do Dia dos Pais, do Londrina Country Club. É um evento tradicional, muito concorrido, no dia 14, domingo, né? A partir do 12h30. Tem inclusive música ao vivo, né? Com o DJ Suzuki e Ela Fiora. Vai ser lá na série de inverno do Londrina Country Club, que é um clube muito bem gerido pelo Luciano Bucharles. Convites à venda na secretaria do clube, R$ 80 a inteira e a meia, R$ 40. Aproveite para homenagear seu pai com a bacalhoada lá no Londrina Country Club. E aproveite também para almoçar ou jantar no Xinxin. O momento mais gostoso do dia pode ser a sua hora do almoço, sozinho ou com a família. Na Xinxin é delicioso. Vem, Aqui sempre é feito na hora. vem pra Xinxin, vem agora. Então avisa logo a galera. Sabor aqui não tem fim. Cardápio recheado te espera. Que
delícia é comer na Gin-Gin. Gin-Gin Walk. Seu momento de sabor. E tem a dica de inglês com o pessoal da FD English. Vamos falar sobre a palavra dedo em inglês. Em português, temos dedos da mão e dedos do pé. Em inglês, dedos da mão são fingers e dedos do pé são toes. Também, dedos da mão têm nomes próprios em inglês. O polegar é thumb. O próximo é index finger. O no meio é middle finger. Ao lado é ring finger. E o pequeno é little finger ou pinky. Não esqueça, dedos da mão são fingers e dedos do pé são toes. Essa foi a dica de inglês com a FD English. Aqui conosco estão os advogados Loriberto Gonçalves e Leonardo Gonçalves. Boa noite, doutor Loriberto, tudo bem? Boa noite, Marcelo, tudo bem? Boa noite aos telespectadores. Doutor Leonardo, como vai? Tudo bem? E aí, Marcelo, tudo bem? Boa noite aos telespectadores. Muito bem, o doutor Leonardo traz um tema bacana hoje, que é direito do trabalho, acordo de compensação de jornada. Vamos saber dele o que seria, doutor Leonardo, o acordo de compensação de jornada. O acordo de compensação de jornada, pouca gente sabe. A maioria das empresas hoje tem optado por fazer o famoso banco de horas, né, o acordo de compensação semanal, mas pouca gente entende o que na legislação como funciona, né, isso. Então, o que é o acordo de compensação de jornada? É uma possibilidade que a lei traz de, tanto para o empregado como para o empregador, ter um benefício. Ou seja, extrapolar as horas, né, de trabalho previstas em lei, que sejam 8 horas diárias, mas visando a compensação em um outro dia, né, de trabalho. E quais são os tipos, doutor Leonardo, de acordo de compensação de jornada? Bom, a gente tem 2 tipos de acordo de compensação, que é a compensação pode ser semanal, por exemplo, o pessoal trabalha mais, por exemplo, trabalhar 8 horas e 40 minutos para folgar no sábado, para não trabalhar no sábado. E aí mantém as 44 horas por semana, isso é possível fazer. Existe outro tipo também, que o pessoal faz um acordo de compensação, que pega aí, para compensar um dia, por exemplo, vai ter um feriado estendido, e o feriado é na quinta-feira, o pessoal não quer trabalhar na sexta. Então eles estendem a jornada durante uma semana, né, respeitando os limites legais lá, e para poder folgar nesse dia e gozar do feriado estendido, né? Então são esses tipos. Aí tem, esses 2 tipos são caracterizados na mesma espécie, né, digamos assim. E tem o banco de horas, o famoso banco de horas. Esse é conhecido? Esse é conhecido e poucas empresas sabem aplicar, viu, Marcelo? Isso tem um problema muito grande. Se a gente vai na Justiça do Trabalho, a gente vê que a maioria das empresas que têm ação e que pedem invalidade do banco de horas é invalidado. Então, tem que tomar alguns cuidados que a gente vai falar daqui a pouco. Mas o banco de horas, como que funciona? O banco de horas, você tem que, por exemplo, faz um acordo lá no sindicato, e aí a empresa que não necessita diariamente ou não tem essa ambição de compensar um dia só, mas que eventualmente o empregado tem que fazer umas horas extras. Então, para não ter que pagar e em benefício do empregado, eles acordam o seguinte, que a pessoa pode superar e gera um crédito para o empregado, que ele pode usar depois desse crédito, né, no prazo de 6 meses, para poder tirar um dia de folga quando ele escolher, entendeu? Então, é um benefício tanto para a empresa, que não vai ter que pagar o adicional de 50%, né, sobre a hora extra, como para o empregado, que gera um crédito que ele pode utilizar eventualmente, caso ele precise. E quais os cuidados, doutor Leonardo, que devem ser tomados com relação a essa compensação de jornada? Nos vários tipos que nós temos, os cuidados são os seguintes. Não pode superar 2 horas extras por dia ou 10 horas. Cito isso 2 horas e 10 horas por quê? Porque às vezes tem no contrato de trabalho da pessoa que ela trabalhava 7 horas e 20 por dia. Ou seja, ela pode trabalhar no máximo 9 horas e 20 nesse acordo de compensação. Quem é normal, de 8 horas por dia, não pode superar 10, certo? Então, esse é um critério, que se não for cumprido, se por exemplo um dia só superou 10 horas, já anulou o contrato. Já anulou o acordo de compensação lá. E aí tem que pagar tudo retroativo lá, o que não foi, as horas que não foram compensadas, a empresa vai ter que pagar para o funcionário. Isso tem muitos casos na Justiça do Trabalho. Outro cuidado que tem que tomar é que tem que, mês a mês, demonstrar para o empregado, fazer um demonstrativo do que dá os créditos que ele tem,
né, em relação às horas extras. Ah, não pode omitir, esconder? Não pode omitir nem esconder, de forma alguma. Outra coisa que tem que fazer é que as horas extras elas não podem ser regulares, para todo dia ele fazer hora extra, entendeu? Porque isso também anula. E não pode ter o recebimento de hora extra durante esse período do banco de horas. Por exemplo, a empresa foi lá e não conseguiu compensar. Em menos de 6 meses ela vai lá e paga. Isso pode invalidar o banco de horas, tem que tomar muito cuidado. É interessante o assunto, hein? Podemos até depois falar mais sobre isso. Agora vamos conversar com o Dr. Loriberto Vieira Gonçalves, falando de direito bancário, né? Alguns dos problemas dos consumidores com bancos. Dos consumidores não, você que está em casa já teve várias vezes esses problemas, né? Primeiro, cobrança indevida, doutor Loriberto, conta pra gente. É o seguinte, Marcelo, a cobrança indevida tem até um velho adágio, né, um velho dito popular que diz o seguinte: quem paga mal, paga 2 vezes. Então, a pessoa, ao efetuar o pagamento, tem que guardar aqueles comprovantes todos, pelo menos durante um determinado prazo, para que, se for cobrada novamente, ela consiga comprovar que efetivamente pagou. E não admirem os nossos telespectadores aí, porque, na verdade, isso ocorre muito. A pessoa não guarda o comprovante. Não guarda o comprovante. Inclusive, recentemente, eu mesmo fui vítima de uma tentativa de uma companhia telefônica me cobrando coisas, inclusive de datas já prescritas e contas que efetivamente já haviam sido pagas. Então, isso ocorre. Eles mandam lá milhares, cobram milhares, e várias pessoas vão lá e não acham, ou não se lembram, e acabam pagando novamente. Então, hoje em dia, na verdade, a gente tem que ter um controle rigoroso de tudo que é pago e guardar esses comprovantes. Inclusive conferir o extrato bancário. Exatamente. E outra coisa, se foi cobrado também indevidamente, cabe, ao se comprovar o pagamento, cabe também uma ação. De dano moral, dano material e tudo mais. E com relação aos extratos bancários, às vezes vem uma cobrança indevida no extrato bancário, né? Você fica sabendo... Exatamente. Você tem que acompanhar direto, porque as instituições financeiras também cometem muitos equívocos. Cheque especial. Quais são os problemas? Cheque especial, um dos problemas maiores é que eu diria milhões de consumidores, milhões de brasileiros, sejam pessoas físicas e jurídicas, têm os maiores problemas aí deles em decorrência dos juros do crédito especial, que hoje está na faixa de 16,5% ao mês. Um absurdo, né? Um absurdo. Então, o que acontece? Existem determinados abusos, e esses abusos todos eles podem ser objeto também de análise judicial, desde que comprovado que realmente há esse abuso tudo, tanto a pessoa jurídica quanto a pessoa física pode utilizar-se, né, dos meios judiciais para requerer os seus direitos. Juros abusivos, doutor Loriberto? Os bancos, na verdade, existem em decorrência dos juros que cobram, né? Pega o dinheiro é a mercadoria do banco, não se iludam, muita gente tem uma ideia diferente, mas tem que tirar a emoção, é só isso. O banco trabalha com dinheiro, cobra juros. Isso, dentro de um determinado limite, é o normal. O que não se pode admitir é a abusividade, né? Então, as cláusulas leoninas e tal, tudo. Então, repito, os cheques de especial, né, do crédito, do cheque especial e dos cartões de crédito são os que que causam maiores problemas aí, danos aos consumidores. Não é brincadeira, não. TAC e TEC, explica o que é, porque tem gente que é até vítima de problemas e não sabe nem o que é. TAC, o cara coloca lá TAC, ele assinou e tal. Normalmente as pessoas ligas nem leem direito o que está, ou se leem não vão entender. O que é TAC? Taxa de abertura de crédito. O que é TEC? Taxa de emissão de carnê. A jurisprudência majoritária tem entendido que essas taxas embutidas, dentre outras, em contratos aí de financiamentos, elas são ilegais. Então, entre outras coisas, pode ser requeridas também judicialmente, né, a devolução desses valores. E a devolução é em dobro. Isso, em dobro, de acordo com o artigo 48
42 do Código de Defesa do Consumidor. Maravilha, hein? Cartão de crédito não solicitado. Quem não recebeu um, né? Isso é tão comum em corriqueiro que até eu mesmo, também novamente, há umas 2 semanas atrás, tive um problema sério, recebi de uma operadora aí, um cartão. Na verdade, até não foi solicitado, mas eles ligaram e falaram que tinha um cartão disponível, aquela coisa toda, e que não tinha nenhuma cobrança de anuidade. Eu falei, olha, ainda gravei, falei, olha, geralmente falam isso, eu já fui vítima de outras vezes, tal, e vem, não vem. Aí insistiram várias vezes, aí mandaram uns cartões extremamente bonitos, preto e tal, tudo aquele. No primeiro mês já veio a cobrança da taxa de anuidade. E eu fiquei 3 meses para conseguir cancelar e fazer essa devolução e cancelar tudo. Então, isso também pode gerar e gera dano moral. Então, possível aí de também ser discutido judicialmente. Doutor Oliberto, esse assunto é bom, voltaremos nele. Muito obrigado, grande abraço para você. Obrigado, boa noite a você, Marcelo, obrigado pelo convite. Obrigado, doutor Leonardo. Obrigado, Marcelo, pelo convite, boa noite. Boa noite para todos.